nosso tema para hoje é o idealismo absoluto e a dialética de Hegel. Está acompanhando, pessoal? Gente, está me ouvindo? Sim. Sim. Tá, que bom. Então, o que acontece? Eu vou já transmitir aqui, que a gente já vai conversando a partir desses elementos, né? Obrigado aí por terem ativado suas câmeras, que pelo menos não me deixa tão só quanto essa máquina aqui. Certo? Então, veja bem. A questão é a seguinte, nós estamos dentro do contexto da filosofia política, certo? E nessa filosofia política, a gente vai discutindo alguns pontos, né? Alguns pontos nos quais a gente tem que pensar o seguinte: por que somos organizados politicamente? Por que somos organizados da forma que estamos, enquanto vida social, da forma que temos, a vida social que nós temos? Dá para pensar uma coisa dessa? Né? Eu posso até te ajudar em algumas respostas, por exemplo, no campo da sociologia. Né? Se fosse perguntar para o sociólogo, ele vai dizer para a gente algumas características que tem o Estado, umas características que tem a sociedade, e que faz com que nós queiramos, né, que nós tenhamos a vontade de continuar vivendo em sociedade. Então, veja bem uma situação que nós podemos construir da seguinte forma, né? Então, olha só, eu tenho aqui o Estado. O Estado ele tem três características básicas, que seria lei, povo e soberania, né? Soberania. Esse povo aqui, eu vou colocar, inclusive, a questão da palavra sociedade, certo? Isso aqui, sociologicamente, a gente poderia responder à questão do Estado, né? Porque a gente tem a vida organizadinha da forma que nós temos. Então, a pergunta seria o quê? A resposta seria o quê? Bom, se você não cumpre a lei, certo? Se você não cumpre a lei, ou você vai preso, né? Ou você teria que viver numa ilha, viver separado aí e pronto, né? Então, não teria problema com a lei. A sociedade te leva a ter relações, né? Te leva a estabelecer uma questão de relação social. Relação social. E a soberania te conduz a você obedecer certo governo, né, que é posto para você, para a nossa harmonia, para a nossa vivência social. Isso sociologicamente. Agora, então, ou seja, isso aqui é juridicamente, é uma instituição da sociedade. Se você vai viver em sociedade, você tem que viver nessa perspectiva aqui. Agora, a pergunta seria, na linha da filosofia propriamente dita, era por quê? Por que viver em sociedade? Então, se fosse perguntar para o sociólogo, repetindo aqui a questão que eu estou querendo colocar para vocês, para quê? Para que eu escolho o Estado? Né? Então, para que tenha leis, para que sejamos organizados conforme as leis, para que nós tenhamos relações sociais, para que haja o exercício da soberania e que essa soberania sirva também para nos organizar. Agora, a pergunta é o contrário. A pergunta é de fundamento, né? Aqui está na questão da filosofia política. Aqui nós estamos buscando pelo fundamento. Fundamento da sociedade da forma que nós temos, que nós organizamos, da forma que nós vivenciamos. Por quê? Por quê? Por que temos Estado? Nós já estudamos aqui a teoria dos autores, né, dos filósofos aí, o Hobbes, o Locke, Locke e Rousseau. Então, esses moços, tanto Hobbes quanto Locke quanto Rousseau, né, eles nos deram algumas respostas nessa perspectiva, de modo que, para Hobbes e para Locke, né, para os dois aqui, existe um consentimento. E também é conveniente que nós estejamos organizados em sociedade, porque com isso vamos preservar ou vamos ter alguém que proteja a nossa vida, mesmo a gente pode dar conta disso,
né? Aí nós mesmo poderíamos dar conta de nos preservar, de nos cuidar. Se chega alguma ameaça, a gente mesmo podia resolver essa questão tranquilamente. Mas acaba sendo conveniente que, por exemplo, tenha um soberano, que tenha lei que me organize, né, que mantenha essa organização. E, ante isso, né, nada melhor que simplesmente ter o Estado organizado da forma que está. O Rousseau, a gente já viu o Rousseau, ele tem aquela ideia de que, na verdade, nós tendemos a buscar por uma igualdade, uma ideia de igualdade, né? Por isso, a necessidade de democracia que temos, de participação no processo político, certo? Então, caminhando, a teoria desses sujeitos aqui, além de ser filosofia, viu, Emily? Ela caminhou muito para fundamentar aquela questão da sociologia, sabe? Então, o Hobbes, Locke e Rousseau, na concepção de Estado que eles têm, acabam fundamentando bastante essa ideia de Estado sociologicamente falada, que é assim, lei, povo, soberania, né, organizado em sociedade. Agora, nós queremos estudar um outro autor, né, que é o Hegel. E antes, então, podia passar, né? Então, antes de, então, verificar a questão do Hegel, propriamente dita, nós temos que pensar que existem duas vertentes de pensamento que nós estamos estudando desde o início, que é o idealismo, e a outra vertente é o materialismo. E aquele exercício que eu costumo fazer com vocês sempre, né, que a gente tenta fazer quando vai falar dessas questões aqui. Então, nós temos aí, alguém de vocês poderia, então, falar assim, professor, eu estou lembrando de idealismo é isso, ou de materialismo é aquilo. Tem alguma manifestação de vocês sobre essas duas correntes aqui de pensamento que nós temos? Eu vou fazer aquela pergunta clássica, né? E alguém poderia responder, por favor, de onde vem o conhecimento? Tem as duas formas. Tem o empirista, que ele precisa de praticar para conhecer, para averiguar. E o material. E temos também o racionalista, que ele acredita numa teoria e ele não precisa praticar para acreditar, para adquirir conhecimento. Então, pronto, olha. Vamos pegar essas duas coisas. O materialismo, então, vai defender a prática, o idealismo vai defender, então, a teoria, propriamente dita. E aí, o que acontece? Nós temos dois autores, que nós vamos estar estudando agora, o Hegel, certo? Que vai ser o sujeito que vai fundar um tipo de idealismo, no caso, idealismo alemão, né? E com ele também teve um antecessor. Kant é o antecessor desse aqui, Aqui também é alemão. E depois, no mais para frente, nós vamos estudar o outro sujeito, que é o Marx, né? Que também é alemão. Só que ele vai desenvolver a teoria do materialismo histórico e dialético. Agora, essa resposta que a Emily deu aí, é uma resposta que é tranquila para todos nós aqui da sala, gente? Dá para a gente entender esse ponto aí? Ou por acaso, ainda tem alguma dúvida? Se nós fizéssemos um exercício, né, eu poderia perguntar para vocês, né? Então, tipo, perguntar para o materialista. Então, a gente precisa da experiência para conhecer, né? Então, alguém de vocês aí, se tiver coragem, né? Você sabe o que é o amor? Alguém me responderia aí? Aí eu queria perguntar uma coisa assim, continuar a conversa para me tentar tirar de vocês alguma questão filosófica e aproveitar para essa aula. Quem aí sabe o que é o amor? Eu não vou perguntar para você o que é o amor, não, tá? Só que se você sabe o que é o amor. É uma questão metodológica. Professor, eu acredito que o amor é um sentimento de afeto. E aí não tem como eu pegar o amor e mostrar, eu materializar o amor, porque é um sentimento abstrato.
Certo, mas de onde veio a sua sabedoria sobre o amor? De onde veio aquilo que você sabe sobre o amor? Pode ser qualquer pessoa, a Emily pode responder, claro, né? Mas qualquer pessoa. De onde você acha que veio aquilo o que você sabe sobre o amor, você tirou da onde? De onde? Me ajuda, gente, para ter sentido aqui a discussão que eu estou fazendo para a gente construir uma questão, tá? Não é só uma coisa do nada. Eu tenho segundas intenções aqui nessa pergunta. Dentro do conteúdo, é claro. Das experiências. Aí, tá beleza, olha. Então, a gente vai colocar esse ponto, como foi dito, né? O amor. Eu vou pôr rosinha aqui, porque não sei por quê, tanto faz, né? Então, o amor. Agora, o amor. Você só sente amor se você tiver experimentado o amor? Ou melhor, você só sabe o que é o amor se você tiver, de fato, a experiência do amor? Professor, eu acho que sim, porque, tipo, eu não posso começar a ter um sentimento por alguém se eu não tiver tido uma experiência ali. Você acredita nisso, né? Tudo bem, pode acreditar nisso, mas eu penso que você também deve pensar que você só soube que você estava amando, ou você só soube que amava a pessoa depois que você já estava amando a pessoa. Nossa, ficou ruim, né? Mas é isso. Se por acaso você já teve a experiência de amar alguém, né? Você acha que primeiro, eu sei o que é amor, eu vou aplicar isso nessa relação com essa pessoa. O meu questionamento aqui, será que o amor, o sentimento, aquilo que você sabe do amor, não é algo que já estava com você antes de você sentir e identificar? Será que você não apenas identificou que estava amando ou entendeu o que era amor, mas na verdade já era uma coisa pré-existente em você? Ou você firma, eu tô falando todo mundo, vocês aí, ou você firma na ideia de que você só aprendeu o que é amor, você então descobriu o que é amor amando. Tipo assim, você não sabia, continuou não sabendo, e a partir do momento que teve a relação, aí você passou a saber o que era. Acho que é a segunda opção. Então você não, era tipo tábua rasa, né? Não tinha nada, e teve a experiência, aí da experiência você passou a saber o que era amor. Mas pra gente amar, a gente tem que se amar, né? Não, isso aí já é outra teoria, né? Já é a questão mais religiosa, né? É outra questão aí. Então beleza. E como é que você vai ter a concepção de amor próprio, então, Emma? A pessoa, eu me gostar, me curtir, me valorizar. Sim. Então, tá vendo? É uma coisa muito sua, muito íntima, uma coisa que parece que já está pronta. Aí você simplesmente descobre e você vivencia essa coisa. Eu tô um pouco distante daquilo que eu gostaria de desenvolver mesmo, né? Mas, assim, só para a gente já encaminhar. Você pode tanto assumir essa postura materialista quanto essa postura idealista, sabe? Você pode tanto partir do pressuposto que o amor já está pré-existente em você, e tudo que você sabe do amor já é algo que já está na sua ideia, já está construído na sua razão, ou você pode partir do pressuposto de que, na verdade, é um entendimento daquilo que você simplesmente pratica, né? Não é uma vivência ideal teórica, mas é uma vivência material prática, certo? Então, tenha claro que tem essas duas correntes filosóficas que vai defender nessas duas possibilidades. Então, você desse lado do idealismo aqui, teria Platão, teria Santo Agostinho, agora nós temos, teria Descartes, agora nós temos Hegel. Desse lado materialista aqui, nós teríamos lá o Aristóteles, teríamos o São Tomás de Aquino, teríamos o Locke, o
Hume, enfim, todos os outros empiristas que a gente pode pensar aqui. Agora, o que acontece? Eu só queria fazer essa separação aqui, porque se for perguntar para o Hegel, esse moço aqui, olha, Hegel, eu queria que vocês aprendessem e falassem para mim o nome desse moço. Alguém pode... Alguém não, eu queria que todos abrissem o áudio aí para pronunciar. Olha, Hegel. Pronuncia, por favor, para mim. Mais uma vez. Hegel. Hegel. Então, o nome dele completinho aqui, olha. George Wilhelm Friedrich Hegel. Pelo amor de Jesus Cristo. Nunca fala Egeu. Nunca na vida. Nunca fala Egeu. Porque é um nome alemão, certo? Você pronuncia o H, ele tem um som meio disfarçado de R, né? Então, o nome desse moço é Hegel. Tem algumas curiosidades sobre ele, né? Olha quando ele viveu. Final do século XVIII, né? E morreu aí no início, quase na metade já, né? Do século XIX. Ele é filósofo, ele foi professor de filosofia do direito na faculdade de direito, na faculdade de Berlim, no curso de direito, naturalmente, né? Então ele deu aula de filosofia do direito. Ele tem uma relação, pelo menos filosófica, com Karl Marx. Inclusive é o próximo autor que nós vamos estudar. Que, na verdade, o Karl Marx ele inverte a teoria do Hegel. O Hegel apresenta uma teoria, o Hegel escreveu um livro que ele usava para ele dar aula, um livro chamado Filosofia do Direito, né, do Hegel. Aí, depois, o Karl Marx escreveu um outro livro, porque o Marx ele foi aluno do curso de Direito da Faculdade de Berlim, certo? Porque o Marx, você sabia que o Marx não é filósofo? Bueno, ele é filósofo, mas ele não estudou filosofia, ele não teve a formação de filosofia, não teve o curso de filosofia. Ele estudou Direito, a graduação dele é em Direito, né? E lá na Faculdade de Berlim, e onde o Hegel tinha dado aula, e tinha esse livro do Hegel, Filosofia do Direito. E o Marx escreveu um livro, Crítica à Filosofia do Direito de Hegel. Né? Então você vê, tanto que o aluno é insolente, o Marx, né? O professor deu aula anos e anos, tinha um livro lá, aí veio um aluno, Marx, para escrever um livro contra a teoria do anterior a ele. Né? Então foi essa situação que o Marx vem. Olha só, aqui embaixo, você está verificando aqui, olha, temos aqui um antecessor, o principal que deu base para a teoria do Hegel foi o Kant. E depois do Hegel veio o materialismo histórico-dialético do Karl Marx, né? A teoria na sequência. A pergunta aqui para a gente é: por que nós nos organizamos em Estado? Agora vamos tentar responder isso com base no Hegel, né? Por quê? Ele parte do pressuposto que existe um idealismo, né? Um idealismo. O que é esse idealismo? Então, seria a ideia de que existe um espírito absoluto. Esse espírito absoluto, presta bem atenção nessa questão. Um espírito absoluto, esse espírito absoluto, ele tem a ideia de todas as ideias. Sabe, tudo quanto é que você pode imaginar, que você está vendo aí, existe porque teve um projeto anterior. Esse projeto anterior não é materializado. Ele é a ideia. Ele se materializa à medida que ele é construído, que ele é criado, certo? Mas antes das coisas serem criadas, elas existiam em projeto, na ideia. E quem concentra todas essas ideias é o espírito absoluto. A palavra espírito, você então vai traduzir por razão ou por inteligência, ou por ideia, certo? Então, o espírito, nesse contexto que nós estamos vendo aqui, é ideia, razão ou inteligência. O que processa a nossa ideia, razão e inteligência é a nossa consciência. Né? E agora nós partimos para a questão do livro que ele escreveu. O livro é Fenomenologia do Espírito. Certo? Então vamos lá. A palavra fenomenologia significa manifestação. Certo? Fenomenologia significa manifestação. E espírito, você acabou de escrever, que eu pedi aí para você, né? Que significa razão, inteligência
Inteligência. E qual outra palavra que eu falei? Eu já esqueci. Ideia. Ideia. Isso aí. Razão, inteligência, ideia. Então, essa é uma obra que, veja bem, para que você, então, processe a sua ideia, processe a sua razão, conforme Hegel, existe o quê? Etapas da consciência. Porque você olha para o mundo, você apreende o mundo, e aí você vai chegar a um ponto a saber que existe só esse mundo? Uma perguntinha, existe só esse mundo? Existe apenas esse sistema solar que nós vivemos? Entendeu? Tem muito mais coisas além disso aqui. Muito mais. E essas coisas existem porque elas foram, de alguma forma, criadas. Elas foram criadas. E se você, então, vai aprendendo o mundo, você vai tendo condições de aprender sobre o Criador. Se você aprende sobre a ideia de, sei lá, de máscara, você pensa na ideia da ideia de máscara, na ideia da ideia da ideia da ideia da ideia, até chegar na primeira de todas as ideias. A ideia geradora de todas as outras ideias quanto há. Entendeu? Quando você chegar lá, você vai chegar no que ele chama de totalidade, onde está presente tudo, a ideia original, o ponto central. Você está conseguindo ler essa palavra aqui, que eu marquei aqui no livro, que o livro dele é Fenomenologia do Espírito, né? Aqui em alemão é Phänomenologie des Geistes. Estão lendo aqui, pessoal? Eu queria que vocês aprendessem a falar essa palavra em alemão para mim, comigo, né? Para a gente falar junto aqui. Geist. Vamos abrir o áudio aí, para ver se essa pronúncia de vocês estão boa. Geist. Geistes. Vamos lá, mais gente falando aí. Geistes. Tá bom? Abre o áudio e fala. 1, 2, 3 e Geistes. Geistes. Geist. Você já deve ouvir Poltergeist, né? Então, Geist significa espírito. E agora eu quero que vocês não passem dessa aula confundindo. Que espírito, o que significa espírito? Eu falei razão, inteligência e ideia, certo? Esse ponto que nós já temos definido aqui. E aí nós vamos trabalhar essa palavra Geist, inclusive lá na frente, né? Nós vamos ver aqui, olha, duas coisas que ele desenvolve. Existe o Volksgeist e existe o Zeitgeist, certo? Então tem níveis de espírito, níveis de apreensão do mundo, níveis de elevação da ideia, né? Então a gente vai passar pelo Volksgeist para chegar no Zeitgeist. Tudo isso é uma questão de movimento e de experiência, que é no processo, olha aqui, de chegar ao absoluto, ao espírito absoluto, a elevação da consciência da ideia até chegar no espírito absoluto. Entendeu? Então, nesse momento aqui agora, não vamos preocupar com as experiências, não vamos preocupar com a prática, vamos preocupar com a ideia da ideia da ideia da ideia e os processos que nós vamos fazer para chegar na ideia de todas as ideias. Sabe, é um exercício diferente, né? Diferente. Se você vai em qualquer laboratório, ele não está preocupado com a ideia, está preocupado com a coisa, com a matéria, né? E o Marx, inclusive, ele vai desenvolver essa ideia da matéria, do materialismo, dentro das relações sociais. E aí, segundo segundo Hegel, por que nós nos organizamos em Estado? Essa é a pergunta que nós vamos ter até o final, mas segundo ele é porque já estava previsto na nossa inteligência que nós somos homens e mulheres predispostos à vivência em sociedade, porque já estava na ideia impregnada disso. E quanto mais nós evoluímos no conhecimento e no pensamento, mais queremos estar organizados em sociedade. Eu vou finalizar, último ponto que eu quero mencionar.
Por que que o povo do mundo todo está tão incomodado com a presença dos talibã novamente lá no Afeganistão? Né? Porque a forma que eles têm para impor a sociedade, impor a religião, é algo que incomoda o resto do mundo. E faz com que tenha exclusão, faz com que tenha morte, é uma série de coisas assim. Então, por que que o povo todo incomoda-se com isso? Porque o povo todo quer uma vivência harmoniosa em sociedade. Agora, por que que o povo todo quer isso? Será, Emily? Porque se vou pedir para Hegel responder essa questão, é porque já está impregnado na razão e na mente humana, na ideia, essa nossa vontade, esse nosso desejo de viver em sociedade organizada como ela tem que ser, porque já está impregnado no espírito, já está impregnado na nossa inteligência, que é a única forma, é a melhor forma, é de todas as formas a que tem que acontecer. Né? E aí, quando nós temos que ver alguém que está matando, alguém que está atrapalhando o desenvolvimento da sociedade da forma que ela deveria ser, nós ficamos incomodados. Nós sofremos com isso. Percebe, gente? E aí, o que vocês acharam desse... Não sei se já tinham estudado Hegel alguma vez na vida de vocês, mas desse início aqui, dessa ideia. Eu só quero falar com vocês aqui o idealismo, né? E o que se processa no idealismo. Que é uma sequência que nós já temos estudado. E aí, gostaram do Hegel? Gente boa, né? Sim, Tá bom. deu para entender. Uhum. Aí a gente vai continuar explorando isso aí, né? E aí na próxima aula a gente continua. Ok? Certinho. Tchau, tchau. Tchau para você. Tchau.